Olá a todos, hoje é 17 de outubro de 2019, meu nome é Diego Dutra Silva, aluno do Instituto Federal do Sul de Minas, cursando o primeiro semestre do mestrado profissional em rede do ProfEPT, mestrado em Educação Profissional e Tecnológica. Nossos professores da disciplina de seminários de pesquisa solicitaram como exercício a análise de um produto educacional, ou seja, um objeto ou prática facilitadora dos processos de aprendizagem, voltado para o enriquecimento formativo dos alunos. Para essa análise, eu vou me basear no artigo do educador Gabriel Kaplun, intitulado Material Educativo: A Experiência de Aprendizado, que é de 2002. O professor Kaplun sugere três eixos analíticos para avaliação de produtos educacionais: o eixo conceitual, eixo pedagógico e eixo comunicacional. A dissertação que eu escolhi para essa análise é intitulada Educação Política, uma discussão necessária na busca por uma educação integral. É de autoria do Luiz Felipe Cooper da Silva e foi orientada em 2018 pela professora Maria Augusta Martiarena de Oliveira, ambos do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus de Porto Alegre. Eu compreendi que o tema central do Cooper é a interface entre a política e a educação. Política no sentido mais prático possível, as engrenagens, o sistema político, a historicidade, os conceitos, enfim. Ele pesquisa possibilidades de inserir formalmente esse debate em sala de aula e propõe como produto um guia didático de apoio à discussão política em sala de aula. Na minha avaliação, o trabalho do Cooper contempla os três eixos dos quais eu havia falado agora há pouco. Em relação ao eixo conceitual, ele inicia a discussão com dados de um levantamento realizado com jovens de 17 a 20 anos e educadores do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. E descobre que existe mesmo uma carência em sala de aula por espaços de discussão e estudos sobre a política. Em seguida, o Cooper apresenta toda a legislação que sustenta a prática que ele está propondo. Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases, parâmetros curriculares, Base Nacional Comum. Ele demonstra que a legislação não apenas sustenta essa possibilidade de discussão política em sala de aula, como também incentiva a realização. E contextualiza isso com o absurdo dos dias atuais, referindo-se à agenda antipolítica, se é que isso é possível, de alguns grupos conservadores polemistas. Mas é nítido e é notável o esforço do Cooper em caracterizar de forma ampla os principais conceitos do sistema político, espectros políticos, ideológicos, formas de governo, sistemas de votos. Ele analisa estatutos, manifestos, programas partidários dos atuais 34 partidos que compõem o sistema político brasileiro. Convenhamos que não é uma tarefa fácil, mas não me parece que ele peca no didatismo. A leitura é bem fluida, quase genérica, eu diria. No eixo pedagógico, o resultado também é satisfatório. O Cooper propõe algumas atividades em sala de aula interessantes para abordar a temática política. Eu vou falar de uma dessas atividades que ele chama de simulação de votação, onde os candidatos são personagens próximos da cultura juvenil. Personagens de filmes, séries, desenhos animados, bandas musicais. Essa proposta elucida para os mais novos como funcionam os processos de apuração e decisão eleitoral. A entrevista diagnóstica final com os participantes deixa claro que a atividade foi significativa, mas da metade deles solicitou mais tempo para essas atividades práticas de reflexão política, desmistificando o que algumas pessoas costumam chamar de desinteresse do estudante por essa temática. Os veículos utilizados para problematização, que são jogos de imagens e sentidos em atividades coletivas, despertaram o interesse dos mais jovens. Tem um componente lúdico que é pertinente a essa faixa etária e, portanto, parecem funcionar muito bem no campo comunicacional. Enfim, minhas observações aqui desenvolvidas, brevemente desenvolvidas, são um mero exercício pedagógico pessoal, mas eu considero o trabalho dele promissor, principalmente se levarmos em conta o momento político no qual estamos inseridos, seja a nível nacional ou a nível global.
Momento marcado por radicalismo, por uma rejeição da ciência, avanço de agenda extremista. Portanto, eu torço pelo êxito da proposta em prol da cidadania feita pelo Cooper. Obrigado pela atenção e até a próxima.